Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo, rezando com o tema Aliança do Sinai. Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 39, 38. Repito, para que você possa acompanhar com a sua Bíblia. Êxodo, estamos meditando no livro do Êxodo, Aliança do Sinai. Êxodo 19, versículo 1 ao capítulo 39, versículo 38. São 6 partes que nós meditamos com este tema. E estamos iniciando agora a 4ª parte, que é Imagens, sim. Está em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, 1 ao capítulo 31, 18. Repito para que fique bem claro e que nós possamos bem acompanharmos com a Bíblia. Meditamos imagens, sim. No livro do Êxodo, capítulo 25, 1 ao capítulo 31, 18. E nós iniciamos agora com muito zelo a palavra de Deus. Iniciamos a nossa meditação. E com muita atenção, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando mais uma meditação, mais uma parte do livro do Êxodo. Estamos meditando com a Aliança do Sinai e hoje meditamos a 4ª parte deste tema. Imagem, sim, que está no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 1 ao 31, 18. Repito, Êxodo 25, 1 ao 31, 18, nós encontramos este tema, esta vivência, imagem, sim. Então, iniciamos a nossa meditação. Meus irmãos, naqueles 40 dias e 40 noites, um verdadeiro retiro de espiritualidade, as instruções de Deus a Moisés se concentraram no santuário, também chamado de Tenda do Encontro, na instituição do sacerdote aarônico e nos rituais. Os direcionamentos de Deus sobre as ofertas, arca, propiciatório, mesa dos pães, candelabro, tenda, véu, altar dos holocaustos, azeite, paramentos sacerdotais, peitoral do julgamento, manto, zelo da consagração, rito da consagração de Arão e seus filhos, altar dos incensos, recenseamento, tributos de expiação, bacia das oblações, óleo da unção e a observância sabática enfatizavam a prioridade, o zelo e a piedade que os filhos de Israel deveriam ter com a vida de oração pessoal e comunitária. Este zelo, meus irmãos, cultiva toda uma espiritualidade teocêntrica, representada pela Tenda do Encontro, aonde Javé seria adorado de forma exclusiva. O povo seria orientado e expiado dos seus pecados e Deus manifestaria a sua glória. Vejamos o que diz a leitura em Êxodo 29, versículos 42 em diante. Êxodo 29, capítulo 29, versículos 42 em diante. Então, atenção para a leitura. Este é o holocausto perpétuo por todas as gerações, na presença de Javé, junto à entrada da tenda do encontro.
aonde me encontrarei com vocês para falar. Aí eu irei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará consagrado com a minha glória. Consagrarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e os filhos dele, para que exerçam o seu sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o Deus deles. E eles reconhecerão que eu sou Javé, o Deus deles, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Javé, o Deus deles. Amados irmãos, minhas irmãs, dentro do horizonte maior da espiritualidade teocêntrica e da adoração monoteísta, o Deus único e verdadeiro, que mandou Moisés fazer a Arca da Aliança, o propiciatório e as imagens dos querubins de ouro. Isto diz muito no sentido e da importância das imagens na Igreja Católica. Um belo costume que, como vemos, remonta a Moisés. Deus proíbe a fabricação de ídolos para serem adorados, mas não só permite, como manda fazer imagens que ajudam o povo a lembrar dele, olhar para ele e assim crescer na espiritualidade teocêntrica e na adoração monoteísta. As imagens na Igreja Católica não são ídolos, mas sinais que apontam para Deus e lembram os seus santos, e por eles foram santificados em vida e agora estão com ele no céu. As imagens são símbolos. Vejam novamente a leitura, lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 10 seguintes. Êxodo 25, versículo 10 seguintes. Faça uma arca de madeira de acácia. Revista a arca com ouro puro, por dentro e por fora. E no seu redor, aplique uma moldura de ouro. Dentro da arca, coloque o documento da aliança que darei a você. Façam também uma placa de ouro puro. Nas duas extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Cada um sairá de um extremo da placa e a cobrirão com as asas estendidas para cima. Estarão diante um do outro, olhando para o centro da placa. Cubra a arca com a placa e dentro guarde o documento da aliança que darei a você. Aí me encontrarei com você, e de cima da placa do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança. Darei a você tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. Se até Deus usou a imagem dos querubins de ouro num propiciatório da Arca da Aliança, isso significa que a Igreja Católica não só pode, como deve usar as imagens que ajudem na espiritualidade do povo. Assim, quem falar mal da Igreja Católica por conta do uso de imagens está falando contra o próprio Deus. Sinal de ignorância e soberba, querer saber mais do que Deus e a Igreja. Porém, nem 8 nem 80. As imagens devem ser colocadas na igreja de tal forma que sejam bonitas, esculpidas por artistas sábios, e numa quantidade que não sobrecarregue o espaço. Vejamos como Deus foi arrumando a tenda do encontro, de modo que o ambiente ficou bonito, luminoso e ventilado, com a Arca da Aliança no centro.
ocupando o lugar principal, e até as imagens dos querubins olhavam para o centro da arca, para ajudar todos os fiéis a fixar o olhar em Deus e não nas imagens. Continuando com a nossa leitura, vejamos agora em Êxodo 25, versículo 18 seguintes. Êxodo 25, 18 em diante. Nas duas extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Cada um sairá de um extremo da placa e cobrirão com as asas estendidas para cima. Estarão diante um do outro, olhando para o centro da placa. Cubra a arca com a placa e dentro guarde o documento da aliança que darei a você. Aí me encontrarei com você. E, de cima da placa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, darei a você tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. A tenda do encontro com Deus era simples, muito bonita e eficaz ao mesmo tempo, pois ajudava o povo a adorar o Deus bendito da aliança. Devemos ter esta piedade, respeito e zelo para com as coisas de Deus e o espaço sagrado, para que tudo glorifique Javé, o Deus libertador, e favoreça a edificação e santificação dos fiéis. Deus é belo e não gosta de marmota. Humildade não é marmota. Quando não damos o melhor para Deus, é porque o mundo está nos consumindo de tal forma que o centro da nossa vida há muito tempo já não é o Deus de Israel. Então aqui eu repito para vocês. Deus é belo e não gosta de marmota. Humilde não é marmota. Quando não damos o melhor para Deus, é porque o mundo já está nos consumindo de tal forma que o centro da nossa vida há muito tempo já não é o Deus de Israel. Então aqui, mais uma vez, nós voltamos para a leitura e agora finalizando em Êxodo 31, 18. Quando Javé terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E assim, nós finalizamos mais uma vivência, mais uma meditação, a 4ª parte, imagem, sim, que está nesse tema que nós estamos meditando, a aliança do Sinai. Amém, aleluia, amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. Meditamos hoje em Êxodo capítulo 25, 1 ao 31, 18. Que você possa agora fazer esta leitura. Êxodo capítulo 25, 1 ao capítulo 31, 18. E após fazer a leitura, deixe aqui o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curta, deixando aqui o seu joinha, comente e compartilhe os vídeos do curso Bíblico Católico. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Então, com muita alegria de estarmos meditando o curso Bíblico Católico, nós estamos encerrando mais uma meditação, mais uma vivência do tema
Aliança do Sinai no livro do Êxodo, do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.